Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Xamãs, Perigos e Recompensas ao Escolher um Mestre, com Lily Hastings, formada em Psicologia pela PUC São Paulo, com especialização em Integração Físico-Psíquica, é fundadora dos retiros Self, Secret Experiences Leading to Freedom e da jornada de alinhamento de vida, a Life, alinhar, integrar, viver, evoluir. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Lily Hastings, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Que possamos tocar a própria alma e a daqueles que de nós se aproximam. Que o brilho dos verdadeiros mestres nos lembre sempre de nossa própria luz. Que o poder daqueles acima de nós desperte o nosso poder. E que a cada respiração sejamos nutridos e conscientes do potencial da nossa verdadeira natureza. Não dá para falar de xamanismo sem a presença de uma planta especial aqui, essa sálvia tão querida no nosso caminho, ajudando a clarear a mente. Essa fumaça que vai para cima, que eu adoro ver o vapor subindo, adoro ver a fumaça subindo, adoro a presença do fogo. E adoro o aroma das ervas, das plantas medicinais. Então também dedico essa sálvia aqui, esse aroma, para todos nós que estamos acompanhando essas palestras de xamanismo, todo esse esforço do Samuel para espalhar um bom conhecimento, um conhecimento sagrado, um conhecimento que pode fazer com que cada pessoa que entre em contato com esse conhecimento se torne uma pessoa melhor, depois de ouvir, depois de estudar, de refletir sobre tudo que foi colocado. E que também nossas sombras aqui, nossas limitações possam ser incineradas, destruídas, transmutadas na força do fogo. Agora a gente já tem que imaginar uma fogueira, que ele não vai deixar acender uma fogueira aqui. Então vamos ficar com a sálvia, que já trouxe um calor a mais aqui para nós. Cheguei no xamanismo através da busca de uma formação em coaching que me indicaram numa fundação lá no Chile chamada Condor Blanco. Fui lá para fazer a formação de coaching, só que essa formação incluía fazer vários temazcais, entrar num rio gelado de neve derretida todo dia de manhã e enfiar a cabeça na água gelada 7 vezes, dançar em volta do fogo, caminhar sobre brasas, pular fogueira, tocar tambor, aprender o valor da lua cheia, da lua nova, da lua crescente, da lua minguante, conhecer o poder dos elementos. Então foi uma formação de coaching super influenciada pelo xamanismo. Foi assim que eu comecei a entrar em contato com o xamanismo. Alguns anos depois, eu já vinha dentro desse caminho do yoga. Um dia eu estava diante de um dilema na minha vida e as técnicas de yoga não estavam dando conta de me ajudar. Eu precisei me abrir para alguma outra coisa. Foi assim que eu comecei a acordar de manhã falando assim, nossa, acordei com uma vontade de tomar um suco de floresta, o que é isso? Aí eu fazia um suco de couve com salsinha, limão, tomava um suco bem verde, mas não passou, não é isso. De novo no dia seguinte, cara, eu estou precisando colocar a floresta para dentro de mim. De repente me deu um estalo, meu Deus,
acho que as medicinas da floresta estão me chamando. Eu que era preconceituosa, yogini, toda purinha, assim, não tomo nem café. Imagina se eu vou tomar ayahuasca, né? Achava que era uma medicina, assim, de gente mais naturalista, mas que era uma droga do mesmo jeito. Quando eu estava ali precisando mesmo apelar para Deus uma solução, eu falei, gente, é isso que está chegando para mim, vou atrás da ayahuasca. E assim eu cheguei no céu da lua cheia para fazer um voo da águia, em julho de 2010. E a partir dessa primeira experiência me aproximei do xamanismo aqui no Brasil com o Léo Artesi. Fiz o estudo do caminho do voo da águia, né? Mas é o estudo todo do xamanismo, do voo da águia, não só da cerimônia em si. E fui compreendendo um pouco mais sobre o xamanismo. Xamanismo para mim, olha, eu sempre fiquei com essa explicação de que o xamanismo é uma prática que usa os reinos mineral, vegetal, animal, humano e, para mim, até divino, para a cura do corpo e da alma e para a conexão com o espírito. Então, através das pedras de poder, das plantas de poder, dos animais de poder, dos homens e mulheres sagrados e dos seres divinos. Assim eu vejo o xamanismo. Buda já dizia que sobre a iluminação não há nada que se possa falar. Ainda mais por uma pessoa que não está iluminada, né? Mas como eu devo responder alguma coisa, eu vou dizer assim. Uma vez eu fiz uma frase que diz: buscar a perfeição é querer eliminar os nossos defeitos. Buscar a iluminação é buscar iluminar nossos pontos escuros. Buscar iluminar aquilo que está na sombra, no inconsciente, que está operando em nós de uma forma velada e trazer isso à luz, trazer para a consciência. Então, quanto mais elementos vierem do inconsciente para a consciência, mais iluminada eu estarei, mais iluminada qualquer pessoa estará. Isso para mim é iluminação. Aquela grande iluminação, quando tudo vem para a consciência, talvez aquilo que os yogis chamam de samadhi, do moksha, da grande liberação, que os xamãs têm um nome especial, nem sei no xamanismo, mas na tradição oriental seria o samadhi, o nirvana, essa grande iluminação. Eu acho que no xamanismo é a conquista de uma sabedoria sem limites. Para mim, um xamã sempre vem com a figura de um sábio, e normalmente de um velho, ou uma velha, claro. O que a psicologia fala sobre luz e sobre sombra? Ela fala sobre o inconsciente e a consciência. Então a gente tem as nossas experiências infantis que provocaram traumas, todos nós somos traumatizados. Algumas pessoas muito traumatizadas, com traumas fáceis de identificar. Então houve um assalto na casa, a criança era pequena, todo mundo gritou, houve um acidente, é um trauma bem identificado. Ou traumas sutis, que a gente estava com fome, ninguém deu comida, não trocou a fralda, ou a mamãe viajou por muito tempo. Essas marcas que ficam em nós, em todos nós, levam alguns elementos das nossas respostas para essas situações para a sombra, porque são elementos difíceis, são respostas assim de esse mundo é um lugar de escassez de amor. E agora, né? Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu tinha uma sustentabilidade absoluta, eu tinha calorzinho, proteção, nunca passei fome, nunca passei nenhuma necessidade. Nasci nesse mundo, eu passei por um estado de sustentabilidade relativa. Cada vez que vem um choque, que me lembra que aqui a sustentabilidade não é absoluta, a minha resposta é um susto, é uma contração, é um choque, especialmente acho que para a alma, que tem a memória do plano espiritual, onde tudo é divino, tudo é luz. Então começa a levar para um lado inconsciente esse medo, esse pavor, esse ódio de um mundo que não é mais tão divino, ou realmente nada divino, né? E aí começou, e assim começamos a colocar tudo numa caixinha preta que vai se tornar o inconsciente. A gente cresce
e esses elementos dentro da caixinha preta, eles são vivos, eles estão ali se sacudindo, às vezes eles pulam e abrem a caixa e invadem a consciência e a pessoa faz alguma coisa. Não que invade a consciência para ser iluminado, mas invade a pessoa em suas ações. Acho que é isso, na verdade, a consciência é invadida pelo inconsciente, o inconsciente toma as rédeas. Então isso é quando a sombra vem e de repente faz todos esses atos de maldade que a gente vê acontecer nesse mundo, um assassinato, uma crueldade sem fim, coisas que a gente fala, meu Deus, de onde veio isso, né? Isso veio da sombra, que todos temos, em diferentes densidades, todos temos. E a luz, acho que trazendo um pouco da visão oriental, que faz muito parte do meu caminho, o yoga, que eu estudo, um dos meus mestres de yoga, ele diz que como seres divinos nós andamos entre as estrelas, como animais rastejamos pela terra e como seres humanos vivemos o eterno paradoxo de estarmos entre o céu e a terra. Então esse céu é a parte luz em nós, parte divina em nós, e a parte animal que rasteja na terra é que entra em contato com essas densidades, que gera todas as perversões humanas. E o ser humano, coitado, né, de nós, a gente está ali entre essas duas forças, essas polaridades que nos levam para lá ou para cá constantemente. E acredito que a prática espiritual ela vem para ajudar a gente a compreender isso e a direcionar as forças que tendem a nos levar para um mundo mais denso e sombrio e trazer elas de lá na direção da evolução, da luz e da consciência. Olha, eu acho que qualquer pessoa que entra num caminho espiritual, vai buscar um condutor xamânico, ou vai buscar qualquer pessoa que esteja numa posição de liderança espiritual, nossa, existem tantos fatores a ser considerados. Primeiro, é um autoestudo, assim, por que você está buscando um condutor xamânico, o que você espera dele, o que você mesmo não conseguiu resolver, ou nem pelas vias mais tradicionais da sociedade, como os terapeutas e tal. De repente você fala, não, eu quero um pajé, eu quero um curandeiro, eu quero um xamã, eu quero alguém que mexa com aspectos mais místicos ou mais mágicos. Então é importante a pessoa fazer um bom autoestudo do que realmente que ela está buscando, porque às vezes ela quer também um milagre assim que ela não precise se esforçar tanto, né? E a aura mais mágica e mística dos curandeiros pode trazer esse tipo de fantasia. E depois, tendo clareado essa motivação pessoal, eu acho importante olhar para esse professor. Um ensinamento muito importante diz assim, se você quer conhecer a qualidade de uma árvore, olha os seus frutos. Então dá uma analisada nos alunos desse professor. Como é que está essa galera? Eles estão evoluindo? Eles estão crescendo em todas as áreas da vida? Porque a vida não é só a espiritualidade também. Então, essas pessoas estão prosperando materialmente, estão crescendo socialmente, estão maduras nas suas relações amorosas e estão aumentando também sua conexão, sua intimidade com o mistério da vida. Então, isso eu acho muito importante. E uma outra coisa é assim, dá uma olhada, hoje a gente tem internet, a gente pode puxar a ficha das pessoas, dá uma pesquisada, se a pessoa tem um histórico de abusos, se tem, você pode ir lá entender, você pode querer ouvir os dois lados, deixa eu ver o que aconteceu, o que será que esse xamã aqui fez ou deixou de fazer, ou qualquer outro tipo de líder espiritual, não é só um xamã que pode se perder nas perversões, as perversões estão plantadas dentro de todo ser humano, homens e mulheres. E os abusos que se fala muito hoje, eles nascem do encontro da perversão de duas pessoas, porque existe de alguma forma um sim, mesmo que o abuso de poder por parte daquela autoridade tenha induzido fortemente um seguidor, uma seguidora a dizer sim para uma situação que normalmente não diria. Então essa é a minha dica. E tem outra coisa importante também. Aprendi isso com uma das líderes do budismo tântrico. Ela fala assim, hoje eu diria para qualquer mulher entrando no caminho espiritual, se você está entrando numa escola que tem um homem como líder, se prepara para a possibilidade de um dia
essa pessoa querer se aproximar de você e querer transar com você. E pensa bem se você vai querer ou não. E se você quiser, não reclama depois. E se você não quiser, se posicione, já treina, já ensaia o seu não. E ao fazer isso, também pensa se você vai querer continuar estudando com esse professor, porque ele pode ser fantástico em vários aspectos e ter muita sabedoria para passar, só que num momento ali ele se perdeu um pouco, ele não estava bem, ele ficou com tesão e veio para cima de você. Você fala, para com isso, se liga, eu estou aqui para um ensinamento espiritual, vira isso para lá e pronto, vamos seguir junto. Ou se você acha que naquele momento ele caiu completamente no seu conceito e você vai querer mudar de escola. Isso é uma reflexão que cada pessoa tem que fazer e fazer suas próprias escolhas. Mas acho interessante entrar no caminho espiritual com menos inocência, principalmente quando tem um homem heterossexual no comando. Olha, no meu trabalho, eu sinto que se cria um campo, que algumas pessoas chamam de um campo espiritual. O que é um campo espiritual, né? É um campo vibracional de alguma coisa que a gente não vê, mas a gente percebe que existe uma presença ali. Então, da onde vem essa presença? No meu entender, vem de uma conexão que cada pessoa que tiver nessa sala, por exemplo, onde eu vou desenvolver um workshop, um retiro, um estudo, fez com seu próprio ser interior, que vem através das sensações do corpo, do contato com o mundo emocional, com os pensamentos, e essa navegação que vai do pensamento para o sentimento, do sentimento volta para uma sensação do corpo, de repente vem um insight, vem uma ideia nova, de repente ela vai para o passado, para o futuro. Então a gente está nessa navegação, é muito normal na meditação a gente perceber essa navegação acontecendo. E eu sinto que a espiritualidade é a gente, em primeiro lugar, começar a olhar mais para isso. Então, quando a gente fecha os olhos, é normal nas meditações, a maioria das pessoas faz de olhos fechados. Então, a gente fecha os olhos para aquilo que é visível, para a gente abrir os olhos para aquilo que é invisível. Então, isso começa esse estudo do mistério, que seria esse estudo da espiritualidade, do mundo espiritual. Além disso, eu concebo a espiritualidade, se a gente for olhar isso como um caminho mesmo interessante, talvez o melhor caminho, é um caminho de totalidade, a gente desenvolver todos os nossos aspectos. Não é mais hoje em dia o tempo de largar tudo, ir para uma caverna ou ficar pela vida inteira num ashram. A gente pode ir por um tempo fazer um retiro, pode ir num ashram, pode ir numa tribo e aprende, e o maior serviço é voltar depois, voltar para a sociedade. E como o Eckhart Tolle, né, ele conta nos primeiros livros dele que ele, quando ele voltou, ele estava de repente com os trajes de monge num spa, né, e as mulheres olhando para ele assim, nossa, mas ele é de verdade. E ele tendo que trazer os ensinamentos para o mundo. Então, acho que hoje existe até esse termo do ativismo espiritual, eu acho bacana isso. Tem alguns pensadores que dizem que a espiritualidade de hoje, ela não é só que ela pede uma presença no mundo, ela só é real mesmo se ela tem uma presença no mundo. Já passou o tempo da gente se isolar para captar ensinamentos do além. Talvez hoje os ensinamentos do além já estão todos aqui. A diferença do que era aquele telefone preto lá na época da minha avó e o WhatsApp hoje. Hoje tudo é transmitido muito rápido para qualquer lugar do planeta. Então os ensinamentos, eles estão todos aí, é questão da gente entrar em contato, praticar, se transformar e então poder, por onde quer que a gente ande, a gente está impactando as pessoas, mesmo sem palavras, mesmo sem estar claramente ensinando, declaradamente ensinando algo, mas na sua presença de ir lá, assim, chamar o garçom para pagar a conta do restaurante e ter uma frequência de olhar diferente, ter
um jeito de falar diferente, poder estar mais nesse campo espiritual. Então, acho que espiritualidade sempre é uma palavra um pouco misteriosa, abstrata. Os estudos espirituais, por que eles são diferentes dos estudos racionais? Porque é uma transferência da consciência da mente racional para um estado intuitivo. Então, aprender meditação é diferente de aprender gramática, de aprender matemática, de aprender a memorizar a história do Brasil. Esse campo da mente mais subjetiva e abstrata é o campo de estudo da espiritualidade, é o estudo do mistério, e sobre o mistério a gente nunca pode falar muita coisa. É uma percepção, é mais a ressonância do que o raciocínio, assim eu sinto. Você sabe que no meu caminho eu sempre busquei ter um mestre espiritual. Eu sempre respeitei muito a tradição oriental, que entende a presença de um guru como fundamental no nosso progresso. E eu, como uma praticante de yoga, estava buscando, assim, será que um dia eu vou ter um guru, né? E eu conheci algumas escolas que têm os seus gurus respeitados e cheios de seguidores, e muitas vezes sentia meu coração muito tocado e muito feliz de estar recebendo ensinamentos daquele grupo, daquela sangha. Mas assim, mas não é exatamente meu mestre espiritual. E aí eu ia para uma outra escola e de novo aprendia bastante, evoluía, demonstrava e sentia de verdade respeito por esse mestre, sentia um respeito por esse mestre, mas não era aquele arrebatamento de um amor espiritual tão grande que eu entendo como necessário para falar, encontrei o meu mestre espiritual, assim, de vida mesmo. Essa pessoa consegue me olhar com olhos de raio-x e escanear minha alma e consegue ter uma precisão cirúrgica nos meus pontos escuros e me dar os desafios que eu preciso na medida certa. É quase um sonho de consumo, né? Ter um mestre espiritual com tamanha precisão e tamanha bondade e amor, capaz de operar transformações em nós sem machucar. Quando eu fui percebendo que eu conhecia vários mestres e talvez eu era ou sou um daqueles casos de muitos mestres, muitas vidas, não conseguia escolher um, eu comecei a entender que, claro que o mestre em si é o mestre que mora dentro de mim, isso para mim. E os mestres de fora, eles vêm em diferentes momentos, com diferentes roupagens, para espelhar alguma coisa que eu preciso aprender para entrar em contato com esse mestre interno. Tem um professor que eu gosto muito, que ele diz assim, o mestre de fora não é necessário se a gente entende que existe um mestre dentro. Mas como a gente não tem conexão com esse mestre dentro, o mestre de fora vem para que a gente descubra que tem um mestre dentro e que a gente, na verdade, não precisa desse mestre fora. Tem um outro pensador que ele diz assim, qualquer pessoa que tente lhe vender a iluminação, ou um método para se iluminar, dizendo que sem isso você não consegue, é como alguém que abriu sua bolsa, roubou o relógio e depois ele tenta te vender seu próprio relógio. Só que tem um porém, se você nem sabia que tinha um relógio na bolsa, talvez essa seja a única maneira de você, de fato, poder ter um relógio. Alguém vai lá e rouba o que é seu e depois te vende de volta. No fim, você está com o relógio, antes você nem estava, né? Então, talvez valeu a pena, porque qual é o preço da iluminação? Né? Tem algum mestre assim também que ele faz essa pergunta, você prefere ter 100 milhões de dólares ou se sentar aos pés de um mestre iluminado? O que tem mais valor para você de fato, né? Agora, o papel desse mestre iluminado na vida, eu acho que quem tem a sorte de conhecer um mestre iluminado, só de estar na presença de uma pessoa assim, ela percebe que, digamos que,
os chakras começam a girar de uma forma diferente, a nossa aura, ela se expande de uma forma diferente, até o corpo físico funciona diferente. Então isso é muito interessante. Mas cadê esses seres divinos, né? Eu conheci uma pessoa assim, que só de tocar nela eu ficava completamente diferente, eu não queria lavar a mão o dia inteiro, que foi a Sarah Marriott, que morava lá em Nazaré. Eu tive o privilégio de ser a massagista da Sarah quando eu morava em Nazaré. Então todo dia de manhã eu dava massagem nela. Eu tinha 17 anos quando eu estava morando lá. E realmente não era uma coisa mística. As minhas mãos, elas ficavam numa outra frequência. Tão diferente que assim eu não queria lavar, para não tirar aquilo. Completamente diferente de quando a gente dá massagem numa pessoa normal, né? Que a gente quer logo lavar a mão. Então acho que um mestre iluminado é uma bênção na vida. Agora, como fazer essa bênção não virar uma maldição? Aí depende da postura que nós vamos ter diante de um magnetismo tão forte. Porque diante de muita luz a gente pode cegar, a gente pode cair na adoração, a gente pode cair no fanatismo, a gente pode cair na acomodação de começar a perguntar para essa pessoa, porque já que ela é iluminada e ela vê muito mais que eu, ela enxerga longe, ela tem conexão com todas as consciências supremas, é melhor eu perguntar para ela se eu devo casar ou não com aquela pessoa. É melhor eu perguntar se eu devo me divorciar ou não. É melhor eu perguntar se eu engravidei, se é para eu ter o filho ou para eu abortar. Aí que começa o perigo. Porque a gente deixa de buscar na nossa própria referência, que vai ter erro e vai ter acerto, mas é assim que a gente evolui na vida, e começa só a querer ir pelo caminho reto através de um ser iluminado que vê mais. Se esse ser tiver um pinguinho assim de distorção, de vez em quando a resposta dele vai ser mais voltada para o interesse dele do que para o seu próprio bem. Por isso que nós vemos muitas comunidades espirituais onde ninguém tem crianças. Porque, não, já tem muita criança no mundo, as crianças aqui vão atrapalhar nossas práticas. E aí as mulheres que engravidam dentro dessas escolas, muitas são estimuladas a abortar. Será que isso é certo? Será que realmente era o melhor? Então aí começa um pouco a sombra do mestre iluminado. O quanto ele é mesmo iluminado ou enquanto ele se tornou um ser com muito poder e que o que ele faz é uma ordem. E existe um outro conceito muito interessante também, que eu aprendi lendo o livro The Guru Question, da Mariana Kaplan, que ela diz assim, a iluminação não é para sempre, existem vários níveis de iluminação. Tem iluminação que ela pode ser tão absoluta que ela vai durar essa encarnação toda e mais algumas. Tem iluminação que tem uma data de validade menor. Tem um mestre, por exemplo, que ele pode ficar iluminado por 3 anos. Aí digamos que nesses 3 anos ele formou milhares de discípulos, ele fez muita transmissão realmente boa, canal total do divino, e aí ele formou grupos, ele criou métodos e retiros, e ele está vivendo disso, porque todo mundo aqui que é humano precisa de teto, precisa de comida, de casaco, e aí, acabou a data da validade da iluminação dele. De repente o canal dele não está mais tão brilhante como era, ele já não está mais conseguindo ter os insights que ele tinha antes, só que ele está ali com todo o esquema armado. Poucos têm a coragem de dizer, gente, eu não sei o que aconteceu aqui, caiu a conexão. Vamos buscar outra forma agora para a gente se orientar, porque eu não estou mais conseguindo ter aquela luz e ser aquele canal que eu era antes. Porque às vezes a vida da pessoa foi toda montada em cima daquilo. Então isso eu acho que é um conceito muito importante, eu não conhecia esse conceito. Acho importante meditar sobre ele, estudar sobre ele e estar sempre observando. Se você encontrou o mestre iluminado, está viva a conexão ali, né? No xamanismo a gente poderia dizer assim, os ancestrais estão com ele, os guias espirituais estão ali, a gente está vendo a presença de espíritos de luz ali, atuando, ou já passou? Antes tinha, mas agora não tem mais. Estudo fino, sempre um estudo muito fino.
situações de abuso de poder no mundo espiritual estão acontecendo, né, cada vez mais. Talvez elas sempre aconteceram, só que hoje os meios de comunicação nos permitem ter mais acesso quando os abusos acontecem. E também existe um estímulo maior para as pessoas que se sentiram abusadas contarem sobre isso. Por que acontece? Nossa... Olha, quando eu penso nesse assunto, se abre assim uma tela cheia de teias na minha frente, de fios embaraçados. E esses fios embaraçados representam a psique humana. Como eu estava falando, a gente tem luz e sombra, a gente tem nossas perversões, temos nossas defesas para esse mundo difícil, que é o mundo da terceira dimensão, desde que a gente nasce, né, saindo da barriga da mãe, na conexão ainda com um plano mais elevado, e nasce, respira, pulmão dói, começa os pesos desse mundo a virem para nós, e o desejo de voltar para aquele estado de amor absoluto. Quando uma pessoa vai buscar um caminho espiritual, normalmente ela tem uma dessas 3 principais feridas. Ou ela tem problemas de saúde, ou ela tem problemas amorosos, ou ela tem problemas de dinheiro. São raras as pessoas que vão buscar um caminho espiritual por um chamado assim, tá tudo bem na minha vida, claro que eu tenho um probleminha aqui ou ali, mas não tem nenhuma hemorragia acontecendo e ainda assim eu me sinto muito atraída pelo oculto, quero entender um pouco mais o que é o ocultismo. E mesmo essas pessoas, elas vão ter as suas sombras e um desses 3 pontos vai pegar mais para ela. Então, se ela foi a partir de um ponto de ferida, ela entra nesse caminho espiritual, nessa escola, com uma vulnerabilidade, que o Gurdjieff falava, é a entrada do cordeiro. A gente entra como um cordeiro nas escolas. E isso é bom porque a gente entra bem educadinho, bem mansinho, abaixa a cabeça, agradece, tá tudo ótimo, vai recebendo os ensinamentos. E ele mesmo adverte, no meio do caminho o lobo vai aparecer dentro de você. A gente tem o lobo e o cordeiro dentro de nós. No meio do caminho o lobo vem. Tem vários gatilhos para o lobo vir. Foi um dia alguém olhou mais torto para você, um dia você viu que aquele mestre não é tão perfeito assim, um dia alguém fez uma coisa que você não gostou. E o lobo aparece e ele vai começar a questionar aqueles ensinamentos. E pode vir uma rebeldia, e pode vir até um abandono, ou daquela escola, ou do próprio caminho espiritual, uma perda da fé. E esse lobo acaba devorando o próprio cordeiro dentro da pessoa. E o Gurdjieff fala que o equilíbrio é manter o lobo e o cordeiro dentro de nós. Assim, o cordeiro ele está ali, ele é a parte doce, receptiva, que aceita e que tem humildade para perceber que alguns ensinos vêm e eles talvez até vão nos humilhar, talvez eles vão tirar a gente de uma... Talvez não, acho que com certeza vão tirar a gente de uma zona de conforto, vão cutucar nossos orgulhos, egoísmos e todas as nossas variações de pecados. E a gente abaixa a cabeça para isso, mas o lobo está ali do lado do cordeiro dizendo assim, eu aceito enquanto está me trabalhando mesmo naquilo que tem que ser transmutado em mim, mas eu não vou deixar passar de um ponto que se torna uma relação abusiva. Enquanto de verdade você estiver trabalhando o meu eu inferior, a minha personalidade, o que a gente comumente chama meu ego, então tá bom, é difícil, porque... Existe aquela coisa, né? Eu não me entrego facilmente, tem o ego dentro dessa palavra, né? Então, é difícil, mas sendo um estudante maduro, ele vai aguentar o tranco, porque a luz está bem pertinho ali, a gente sabe que deixa o ego levar um corretivo aí que é bom, mas o lobo está lá e o lobo protege, não vem me tosar, sabe? O que você tem que fazer aqui é tirar os bichos do meio da minha lã, mas não é tosar e levar o que eu tenho de melhor. E é isso que eu defino como abuso, é quando esse mestre, esse líder espiritual, ele perde a mão, ele já não sabe mais aonde ele tem que parar, qual é o limite.
tem um conceito dentro do mundo espiritual que em inglês se chama crazy wisdom, essa loucura divina, essa sabedoria divina. Então, a princípio, um líder espiritual que está desperto, que está iluminado, ele tem uma sabedoria que talvez a minha pequenez, dentro da minha limitação, eu não compreendo. Então eu vou achar esquisito o que ele faz. Se eu chego na escola espiritual um dia numa reunião e ele fala assim para uma pessoa, e eu já vi isso, ele botou uma pessoa no meio do círculo, uma pessoa que tinha voltado de uma viagem de estudos e falou assim, fica de 4 e todo mundo traz todos os livros que tem aqui na escola e coloca os livros empilhados nas costas dele. E aí fez o cara andar em volta ali da gente com os livros nas costas, falando assim para ele, é assim que você voltou dessa tua viagem de estudo. Você está carregando um monte de livro nas costas, mas a tua consciência não se elevou, na verdade, nem um pouco na direção real do mundo espiritual. É isso que você quer? Você quer ser um carregador de livros na sua memória? Até que isso, assim, com bom humor, o cara até pode rir e falar, nossa, mestre, é verdade, né? Talvez eu não preciso disso no meu caminho espiritual. Mas pode ser uma situação humilhante. E outros fazem coisas piores e que chega perto da humilhação. E quando a gente chega na humilhação, de novo abrem-se duas possibilidades, porque algumas linhas espirituais falam que nada mais mortal para o ego do que a humilhação. É como uma flecha incineradora, assim, se você aguenta sofrer uma humilhação em público do seu mestre, o teu ego, carburizou. No dia seguinte, você está léguas mais à frente. Só que outras pessoas falam, não, peraí, pelo amor de Deus, isso é abuso. Essa humilhação não pode fazer assim. Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu acho que o meu trabalho dentro desse assunto dos abusos dentro do mundo espiritual é criar uma reflexão, é a gente poder conversar sobre o assunto com os estudantes, com os líderes, com os gurus, com os xamãs, com os mestres, e a gente poder trazer mais luz para que, de fato, assim, o sofrimento que está acontecendo por parte de abusos complexos que estão acontecendo dentro desse mundo, pare de acontecer, que os abusos parem de acontecer, que a gente possa compreender mais. Mas acontece por causa disso, por causa dessa perversão que existe, essa semente de perversão, tanto dentro do mestre quanto do seguidor. Mais comum do mestre com suas seguidoras, ou do xamã com as seguidoras, ou de qualquer tipo de liderança com aqueles que ele lidera. E claro que eu não preciso nem lembrar, mas vou lembrar, isso transcende o mundo espiritual, transcende o xamanismo, transcende o mundo espiritual e faz parte da sociedade como um todo hoje. Primeira coisa, mulheres, especialmente meninas jovens, estejam presentes quando você estiver interagindo com seu professor, seja ele um xamã, um guru, um curandeiro, um pajé, um condutor de cerimônia, ou qualquer outro homem numa posição de liderança em relação a você. Tenha bem claro o que você quer daquela pessoa. Então, você foi lá para curar uma ferida emocional, é isso. Se ele fala para você que para curar a ferida emocional é importante ele fazer algum tipo de toque nas tuas partes mais íntimas e uma dinâmica como um curandeiro outro dia que eu ouvi falar lá no Peru que está curando as mulheres colocando folha de coca dentro da vagina e sugando o mal dela pelos seios. Então, cuidado, porque assim, os homens são criativos para poder dar vazão às suas fantasias sexuais, aos seus desejos e usam sem nenhum escrúpulo, muitas vezes, objetos que são realmente de cura. As folhas de coca são sagradas e levar a mulher no topo de uma montanha para poder fazer esse ritual, ele deu toda a ambientação de algo que poderia ser um ritual sagrado e às vezes a pessoa ela escuta assim, olha, não fica no racional.
quando você for trabalhar com um curandeiro, com um xamã, você tem que se abrir para fazer coisas que não são muito do seu mundo. E aí a mulher fala assim, puxa, né? Aí ele fez isso comigo, será que era isso mesmo, né? Deixei, porque no fim, aí vem o ponto da vulnerabilidade, eu estou desesperada, eu preciso curar uma doença, ou eu preciso curar um trauma psíquico, e a pessoa se abre. Então, cuidado, se tem qualquer conotação que te lembre uma situação de prazer sexual mais pro comandante da situação ali do que para você, cuidado, porque provavelmente isso não é uma cura de verdade, isso é um abuso. E mesmo que você goste e que você ache que foi bom, eu gostei de transar com o xamã, se você fez isso consciente, que você estava aproveitando também prazerosamente e você quis, e mesmo que não tenha uma cura envolvida, mas você gostou da relação sexual, tudo bem, isso é outra coisa. Mas se você foi com a função de evoluir no teu caminho espiritual, provavelmente isso pode ser feito através de outras maneiras. Eu conheci também um professor que criou um método de massagem super dolorido. Quando acabava era bom, assim, mas o preço, a tortura que era, eu aguentei algumas vezes, uma hora eu falei, chega, eu não aguento mais. E aí ele começou a falar assim para as clientes, para as que ele gostava, claro, né? Eu posso te levar para aquele mesmo estado da massagem transando comigo, o que você prefere? Assim, eu já estou um pouco mais velha, então eu já consigo dar risada disso. Mas para as meninas mais novas, presta atenção, gente. Vai para os estudos espirituais, busquem os xamãs. O xamanismo é um caminho maravilhoso de contato com a natureza e com o mundo espiritual, de conhecimento das práticas ancestrais, das crenças ancestrais. Tem muita beleza nesse caminho. Tem a honra de todas as relações, Mitakoye Oyasin. Eu acho lindo, adoro. Mas vai com atenção e presta muita atenção em você. Como você se comporta, o que você também está querendo levantar como energia. Porque tem meninas que entram nos espaços espirituais também com uma intenção de excitar todo mundo ali, porque a excitação, a sensualidade, ela é uma energia fina também. Ela é uma energia que, uau, ela magnetiza. Então, até você não tem que cortar os seus chakras inferiores quando você entra numa escola espiritual, mas canaliza isso, presta atenção. Porque senão começa a ficar um clima tão sensual no ar e tão sedutor que ninguém vai aguentar muito tempo. E de repente começa a rolar as orgias e as coisas vão se perdendo. É um grande estudo. Em resumo, acho que todos os caminhos espirituais é assim, estuda, conhece-te a ti mesmo, o famoso recado que o Sócrates deixou pra gente, oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, olha para você, olha as tuas sombras, olha seus desejos, olha a motivação atrás dos seus desejos. O que você quer? A cada encontro espiritual que você faz parte, a cada reunião, a cada cerimônia, qual que é seu foco? E estuda como é que você vai integrar a sexualidade no caminho espiritual, porque isso também é um estudo bonito. Claro que a sexualidade tem um aspecto maravilhoso, talvez ela é o caminho mais bonito de todos, conseguir através da sexualidade chegar ao sagrado. Mas é um caminho estreito e precisa de merecimento, eu acho, para conseguir ter as instruções certas. E para ter merecimento, vai trabalhando ali no seu caráter mesmo, no seu aprimoramento moral e humano, que acho que o grande espírito vai te abençoando aí na sua caminhada. Então, The Wounded Healer, né, o buscador ferido. Eu, como terapeuta, eu gosto desse termo, porque diz que os melhores terapeutas, se diz que os melhores terapeutas são aqueles que foram feridos e que na introspecção necessária para curar a eles mesmos,
descobriram suas medicinas e então podem ajudar a curar os outros. Quando se fala de uma ferida por causa de um abuso dentro do caminho espiritual, é muito importante trazer esse tema, porque algumas pessoas podem se tornar extremamente céticas, cínicas, passam a zombar da espiritualidade, achar que tudo isso é uma grande sacanagem, até das terapias, né? Tem gente que fala que não existe nada de Freud, só existe fraude, e vai para o mundo material. Eu vou ganhar dinheiro, poder desfrutar da vida aqui com os meus sentidos, porque eu não quero mais complicação, me entreguei demais para esse mundo espiritual e me ferrei. Às vezes existe esse tipo de expressão, né? Perdi minha vida, deixei de viver coisas mais importantes. É uma pena que isso acontece. Eu sinto o meu coração muito apertado cada vez que eu ouço uma pessoa falar isso, porque por um lado eu compreendo, porque às vezes essas pessoas elas acabaram sendo submetidas a uma exigência muito rigorosa mesmo, de você não pode fazer isso, você não pode comer aquilo, você não pode beber nada, você não pode transar, você só tem que se dedicar a isso, pode ser até um caminho religioso mais duro, e a pessoa entra com tamanha vontade de curar aquele aspecto que não era ainda do abuso, né, algum aspecto da vida que machucou ela, e no fim ela acaba dentro dessa vontade tão imensa de ser curada, se entregando completamente e se tornando vítima de um abuso pela falta de defesa, que ela estava absolutamente vulnerável ali. Então eu digo assim, se você passou por um abuso, se você classifica isso que você passou por um abuso e de alguma forma você perdeu a fé, não quer mais estar no mundo das buscas espirituais, da conexão com esse mistério que é invisível, olha só para dentro de você e começa a silenciar, retoma o caminho pela meditação, porque na meditação ninguém vai falar nada para você, fica em silêncio e percebe que o teu coração batendo, ele vai criando de novo esse campo, isso que é espiritualidade, e nesse campo você fica com você mesmo, e você vai ficando mais consciente a cada passo, você vai poder analisar melhor suas escolhas, isso é espiritualidade. E quando chegar um desafio lá na frente, você vai poder olhar melhor para tudo aquilo que você já sabe que você é e falar, tá, eu vou encarar isso daqui porque no passado eu respondi de uma forma diferente para essa situação, a partir de um orgulho, a partir de uma ira, e hoje eu quero olhar diferente para que eu não me afaste daquilo que realmente o meu coração quer. Então, a todos nós que já fomos feridos, todos fomos, uns mais, outros menos, e que já pensamos em desencanar dos caminhos espirituais, por isso é tudo enganação, eu trago esse convite, tá dentro de você, olha para você, e você pode até se afastar das escolas, se afastar dos curandeiros, dos xamãs, dos mestres, mas mantém viva a conexão com o teu coração. Porque, no fim, esses xamãs, mestres, professores espirituais, qual é a função deles? É fazer você conectar com o teu coração. Nunca é o culto à personalidade. Nunca é para você ficar falando, nossa, como essa pessoa é incrível. Aliás, um bom xamã, um bom curandeiro, um mestre verdadeiro, ele não quer esse tipo de elogio. Ele até pede para não fazer, porque não é esse o ponto. Ele está ali só para facilitar um pouco a transmissão entre o plano divino e você, como um intermediário. E quando você puder, você já vai se conectar direto também com a fonte. O que ele mais quer é botar a gente cada vez mais na conexão com a fonte. Então esse é um bom mestre. E os outros começou a aceitar muito a projeção de que ele é o divino. Esses normalmente podem causar mais danos também a eles mesmos e aos seus seguidores.
juntando aqui com essa orientação geral de como entrar no caminho espiritual, como ficar e se der vontade de sair, o que você tem que observar. Muito bom. Se você gosta de ver filmes e livros sobre esse tema, eu vou te falar. Tem um livro da Mariana Kaplan que se chama The Guru Question. Essa é a Bíblia do meu estudo. A Mariana Kaplan é uma professora de yoga e terapeuta, psicóloga da Califórnia. E ela pesquisa exaustivamente esse tema. Ela escreveu 3 livros sobre isso. Um é o The Guru Question, que fala sobre as pérolas e os perigos ao escolher um mestre espiritual. O outro se chama Eyes Wide Open, de olhos bem abertos, também sem tradução para o português, cultivando o discernimento no caminho espiritual. E o terceiro livro sobre esse tema, também dela, se chama Halfway Up the Mountain, que é sobre os perigos da iluminação prematura, quando aquele professor está só no meio da montanha, mas porque ele já está tendo uma visão mais alta do que a maioria das pessoas, ele já se autoproclama iluminado, e aí os perigos que vêm daí. Esses são os 3 livros da Mariana que eu mais indico sobre o tema. E filmes, no Netflix você encontra Kumare, um filme sobre uma pessoa que resolve se fingir de guru para mostrar como é fácil enganar os outros e como não é tão difícil assim virar guru. E outro fala sobre uma comunidade real que existiu na Califórnia. O filme se chama Holy Hell, é muito interessante, forte, com depoimentos dos ex-participantes e de tudo que eles passaram lá. Também dá para ampliar a visão do que pode acontecer dentro dos grupos espirituais. E um ponto bonito desse filme é assim, o início do filme eu me lembrei dos meus retiros. Parece os retiros que eu organizo, todo mundo se abraçando, cenas na natureza, tomando banho de rio juntos, todo mundo feliz, rindo. Você fala, meu, não tem nada demais. O que é mais bonito, mais gostoso, mais interessante? Viver isso aqui ou tá ali trabalhando num escritório, pegando o trânsito, reclamando na cidade? Ah, eu vou largar tudo para vir morar numa comunidade dessa. Os perigos é o que começa a acontecer a partir de um determinado ponto do caminho aí dessas comunidades. Então vale a pena ver. Vou dar uma mensagem para todos com o maior respeito aos homens, aos grandes professores. Aprendo e já aprendi muito com amados professores e continuarei aprendendo e honrando. E ao mesmo tempo quero estimular muito a valorização das mestras, das condutoras de cerimônias, das xamãs nesse caminho. Então, já que a gente está falando de um mundo que está sendo vítima de muitos abusos e a maior parte desses abusos, infelizmente, acaba sendo por parte de homens, eu quero dar muita força para as mulheres que estão se apresentando como líderes espirituais e quero pedir para que todos valorizem essas lideranças femininas. Eu acho que isso é um momento muito especial da humanidade dentro da espiritualidade, de cada vez mais surgirem lideranças femininas maravilhosas que merecem nossa atenção e também a compreensão de como é a liderança feminina, que ela não é só um homem que não menstrua, ela é uma mulher, é diferente, ela vai liderar de uma outra forma. Então vamos compreender como é a liderança feminina. Cada mulher vai ter seu jeito de liderar, mas tem um denominador comum aí que é o princípio feminino no comando. E é importante o nosso respeito, a nossa honra, a nossa valorização do feminino. Essa é a mensagem. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal,
manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site chamansconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Aho Mantakuye Oyasi por todas as nossas relações.